Estamos ao vivo. Acho que entrou aí, né? Aparentemente parece que está tudo funcionando. Deixa eu ver se tem volume aqui. Testando, vamos ver se tem configuração do volume aqui. Me falaram que estava muito baixo o som da live anterior. Agora parece que está mais... Agora parece que está mais legal, hein? Só não sei se está muito alto, tomara que não. Eu não tenho como saber, tá? Testando. Parece que tá bom. É meio baixinho aqui o som desse microfone. Acho que tá bom. Boa noite. Boa noite a quem for entrando aí. Por enquanto a gente não tem visitantes da live, mas eu tenho feito umas lives meio que de surpresa, né? Essas lives elas vão meio que de acordo com a minha agenda. Boa noite aí todo mundo que tá entrando. Sempre que eu tenho um tempinho, eu entro no YouTube, faço uma live. Sempre que eu tenho um tempinho, eu vou entrar aqui no TikTok, faço uma live. E assim por diante. Então, não consigo programar dia e horário porque minha agenda tá meio atropelada, né? Então, boa noite a todos. Como vocês que acompanham o canal aí sabem, nesse canal aqui a gente fala sobre transtorno de personalidade narcisista. E mais especificamente a gente fala sobre o ciclo de abuso narcisista, como que isso acontece. Tá? Boa noite a todos que estão entrando. E a gente aborda temas de como você compreender essa dinâmica, como você compreender isso, como você entender o que está acontecendo na sua vida quando você está nas mãos de um narcisista. A gente aborda o que é o narcisismo, né? O que é um relacionamento tóxico, o que isso ocasiona nas pessoas que vivem dentro desse tipo de relacionamento. E a gente busca oferecer sempre, né, uma informação aí pró-social, de auxílio, apoio, do que isso pode trazer de prejuízos para uma vítima e como a vítima pode lidar com isso, né? Então a importância de um canal como esse, né, de tá promovendo vídeos, fazendo lives, é de trazer informação. E informação é libertação, é liberdade, né? Informação é poder. Com a informação você faz o que você quiser, né? Você pode ignorar a informação, mas a partir do momento que você tem uma informação sobre um determinado assunto, as coisas são diferentes. Então evita que você passe por o sofrimento de cair dentro de uma relação abusiva, né? O sofrimento de você ser manipulado, o sofrimento de você viver numa relação que te prejudica emocionalmente, uma relação que te desanima, te desestabiliza, né? E passar por percalços que às vezes tem pessoas que passam por não ter informação, né? Eu sou sobrevivente de relacionamentos abusivos. Geralmente quem fala sobre isso é porque é sobrevivente, é ex-vítima, né? Geralmente os profissionais da área, eu sou psicanalista, né? Então, psicanalistas, psicólogos, psiquiatras, né? Médicos em geral, que abordam sobre o tema são pessoas que viveram isso, né? E que gostariam de trazer essa informação e alertar para que outros não passem pelo mesmo, para que outros não vivam o mesmo tipo de situação. Então, o abuso narcisista, né? O ciclo de abuso narcisista é quando você se relaciona com uma pessoa que possui transtorno de personalidade narcisista. E eu sempre falo nos meus vídeos, eu sempre falo nas minhas lives, né? A gente não deve sair diagnosticando todo mundo só porque a pessoa é um pouquinho mais, se acha um pouquinho mais, ou tem alguns comportamentos, né, que não são legais, e você fala, é narcisista, né? O transtorno é uma coisa muito séria, tá? O transtorno
ondinha aqui, deixa eu ver o que é isso. Não. O transtorno é uma divergência, né, uma alteração neurológica, onde o indivíduo que possui o transtorno não consegue se perceber adequadamente, não consegue ter percepções sobre os outros, sobre si da maneira correta, né? Tem sérias alterações cognitivas no que diz respeito à sua personalidade, à personalidade dos outros, e esse tipo de transtorno muito insidioso. O que eu quero dizer com isso, né? Que causa muitos danos emocionais para quem convive na intimidade, né? Geralmente os narcisistas são ótimas pessoas socialmente, porque justamente eles gostam disso, né? Gostam de ter um status social, uma apresentação social com pessoas perfeitas, né? Pessoas inteligentes, pessoas fora da curva, né? Acima da média. Mas, oi Cris, boa noite. Obrigado por aparecer aí, tá? Então, socialmente, os narcisistas costumam ser muito bem vistos, né? Só que na intimidade, a história é muito diferente, né? Ele inflige muita dor e sofrimento, muita dor e sofrimento, porque esse é um mecanismo de funcionamento de relacionamentos com pessoas com transtorno de personalidade. Não tem como escapar disso, né? Se uma pessoa tem transtorno de personalidade narcisista, não tem como a relação ser saudável, né? A relação sempre vai ser baseada na subjugação da vítima, no domínio da vítima, na exploração da vítima, né? No controle. E isso vai fazendo com que as vítimas fiquem cada vez mais despersonalizadas, cada vez mais com a autoestima destruída, inseguras, ao ponto de criar uma dependência emocional, né? Então, a live, né, de hoje, eu queria falar sobre uma coisa talvez polêmica, não sei dizer se é polêmica, né? Mas quando a gente tem um relacionamento com um narcisista, lembrando que narcisista pode ser tanto homem quanto mulher, ele não escolhe gênero, embora pesquisas apontem que de 50% a 75% das pessoas com transtorno são homens, tá? Então significa que a prevalência é maior em homem, mas mulher também pode ter o transtorno de personalidade narcisista. E como sempre eu falo, quando uma pessoa tem um transtorno de personalidade desse, dificilmente ela só tem um transtorno, tá? Ela traz consigo um combo, né? É um presente surpresa, né? Você se relaciona com um narcisista, ele não é só narcisista, tá? Ele pode ser borderline, ele pode ser antissocial, ele pode ter um mix de outros transtornos de personalidade, tá? Eu já observei vários narcisistas e vi outras coisas, tá? Não só transtorno de personalidade, como por exemplo TOC, junto com transtorno de personalidade, TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada, e várias outras coisas, tá? Fora que tem componentes aí tem um pouquinho de sadismo na relação com o narcisista, tá? E tem também um pouquinho do transtorno delirante, né? É um componente, não estou dizendo que é o transtorno, mas tem um componente do transtorno delirante, porque afinal de contas, né, se você começa a observar os comportamentos e padrões que o narcisista segue, você vai observar também que tem coisas extremamente absurdas e vai perceber que tem certos comportamentos que não é de uma pessoa normal, que não tem como uma pessoa normal justificar e explicar certos comportamentos e atitudes do narcisista, tá? Então, quando você se relaciona com um narcisista, é um mix do terror, né? Porque são várias dinâmicas que vão acontecer na sua vida, tá? O narcisista vai te afetar dentro de vários aspectos, né? Pessoais, interpessoais, financeiros, e a sua vida vai virar de cabeça pro ar, tá? A sua vida, se a pessoa realmente tiver o transtorno, sua vida vai virar de cabeça pro ar. Lembrando que existem pessoas que têm comportamentos mais narcísicos, mas não têm o transtorno. Então, por isso que a gente não deve diagnosticar a torta e a direita e falar é narcisista, não é narcisista, porque, na verdade,
isso nem é tão importante, tá? As pessoas se apegam muito a essa questão de diagnosticar alguém como sendo narcisista ou como não sendo narcisista. O ser humano tem muito essa necessidade de categorizar tudo, né? Tudo bem, é até uma necessidade do cérebro, muitas vezes, para a gente achar explicações para o que está acontecendo, né? E é justificável, mas a gente tem que tentar sair dessa coisa de ficar justificando, inclusive diagnosticando as pessoas como sendo narcisista ou não. O diagnóstico é muito complexo, é muito difícil, né? E existem pessoas que têm comportamentos narcísicos, mas não têm o transtorno. Tem pessoas que são um pouco mais abusivas, tem pessoas que são um pouco mais inflexíveis, tem pessoas que mentem, tem pessoas que se acham, né? E não significa necessariamente que elas sejam narcisistas, né? Elas podem ter outros transtornos, elas podem não ter o transtorno, mas ter comportamentos um pouco mais abusivos, né? E isso faz total diferença, tá? Então a gente tem que evitar essa coisa de diagnosticar. O que você tem que observar é que se o comportamento é tóxico, se te prejudica, se te faz mal, né? Se te faz mal, eu sou psicanalista, tá? Não sou psicólogo. Se te faz mal, se te traz dor, se te traz sofrimento, né? Se é uma dinâmica em que você percebe que mexe com a tua autoestima, que te destrói nas suas bases, né? Então você tem que avaliar o quanto você tem que ficar perto dessa pessoa, né? E o quanto isso vale a pena ou não, né? Porque afinal de contas ninguém merece viver esse tipo de dor ou de sofrimento. Então a live de hoje, né, eu tô dando só uma palhinha, né, do que faz. Psicanálise, ela é baseada nas teorias do Freud, tá? Reinaldo, né? A psicanálise, ela avalia o aparelho psíquico, onde você vai entender mais sobre o seu consciente, seu inconsciente, né? E a psicanálise, psicanálise clínica, tá? Que é o que eu exerço, para você fazer uma terapia, né? Para você entender um pouco mais sobre você, buscar a sua cura emocional, né? Muito parecido com o que você também faz na psicologia, tá? Então, o tema de hoje, eu tô dando uma palhinha sobre o narcisismo, o que é o narcisismo, né? O que acontece na dinâmica do narcisismo. Depois vocês podem ir colocando perguntas, se eu conseguir responder, tá? Porque o prompt aqui vai subindo rápido, e a minha telinha tá bem pequena, eu tenho que manter o PC um pouco afastado aqui. E esse horário da noite eu não estou enxergando tão bem, tá? Então, falando, né, dando essa palhinha sobre o que é o narcisismo, o tema de hoje a gente quer falar, né? Vamos tentar falar um pouquinho sobre a culpa de você entrar numa relação dessas, né? Você é culpado de você viver um relacionamento abusivo? Isso é um questionamento, né, que eu estou fazendo. Isso pode ser até um pouco polêmico, porque assim, cada profissional, né, tanto psicólogos quanto psicanalistas, cada profissional segue uma linha, uma abordagem, segue determinadas teorias aqui e ali, né? E eu acho que a gente, quando vai abordar alguma coisa desse tipo, a gente tem que ser bem abrangente e estar preparado para todas as realidades, tá? Porém, eu vejo muitos profissionais da área da saúde, psicanalistas ou psicólogos, né, sempre abordando que pessoas que caem nas mãos de um narcisista, que vivem um ciclo de relacionamento, né, com um narcisista, é o que nós chamamos de codependente. Tem transtorno de dependência, né? O que é o codependente? O codependente é aquela pessoa, né, que vive uma infância, geralmente, isso vem da infância, tá? Vive um tratamento na infância muito abusivo, né, uma educação muito errônea, complexa, e isso gera um transtorno, tá? Isso é um transtorno que vem da infância, então de dependência, ou seja, a pessoa dependente, né, de codependente, ela não consegue fazer nada sem validação, ela não consegue fazer nada sem a opinião do outro, ela não é uma pessoa que tem uma pessoa que seja proativa, que tem iniciativas, que tem uma opinião própria, né? O nome já fala, ela é uma pessoa extremamente dependente de tudo e de todos, né? Tanto pro que ela vai fazer, porque ela vai vestir, como é que ela vai trabalhar, se ela não vai trabalhar, como que ela vai comer, né? Isso é um transtorno. E esse transtorno, ele é muito raro, tá? Acontece, geralmente sim,
em pessoas que vêm de famílias tóxicas, abusivas, né? E é um transtorno muito raro. E o que se fala muito hoje é que as pessoas que se envolvem com o narcisista, elas são codependentes, né? Elas, resumindo, né, elas são dependentes de alguém, elas precisam de alguém. Desesperadamente elas precisam de alguém, né? E assim, pegando a minha realidade, tá? Pegando a minha realidade, pegando a realidade dos outros, é assim e não é assim, né? Não é bem assim, tá? Na verdade, quem se relaciona com um narcisista é todo tipo de pessoa. É todo tipo de pessoa. É codependente, né? São pessoas saudáveis, né? São narcisistas se relacionam com narcisistas se relacionam com psicopata, narcisistas se relacionam com todos os tipos de pessoa. E esse mito, ele acaba criando muita confusão e gera dificuldade das pessoas se identificarem e acharem explicações por que elas viveram, né? E isso é muito doloroso, porque eu pego, por exemplo, o meu caso. Eu tive alguns relacionamentos abusivos com narcisistas, né? Eu tive relacionamentos com narcisista maligno, eu tive relacionamento com psicopata, eu tive relacionamento com narcisista grandioso e com narcisista oculto, tá? E eu sofria muito quando alguém falava assim, você escolhe sempre o mesmo padrão de pessoa, né? Você se relaciona sempre com o mesmo padrão de pessoa. Isso me fazia muito mal, né? Eu pensava, nossa, a culpa é minha então, né? A culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha, a culpa é minha, sempre culpa. Você já vive uma relação abusiva, e na relação abusiva é sempre colocado muita culpa sobre você, né? O narcisista faz isso. Você sai da relação sentindo muita culpa, muita dor, muito sofrimento. É um peso que só quem viveu uma relação abusiva sabe, tá? E esse tipo de colocação traz mais peso sobre a vítima, porque ela pensa, poxa, então a culpa é minha, né? Então eu sou dependente, eu sou codependente. Só que não é bem assim. Às vezes, algumas pessoas caem dentro de uma relação abusiva com um narcisista, com um psicopata, simplesmente pelo fato de falta de informação, falta de maturidade, falta de conhecimento. Por exemplo, eu sempre fui muito independente. Então hoje, né, fazendo uma avaliação psicológica sobre mim mesmo, fazendo terapia, né, falando com terapeutas e tudo mais, hoje eu vejo que eu nunca tive sequer um traço de codependência. Sempre fui muito proativo, dono do meu próprio nariz, sempre fui independente, sempre tomei minhas próprias decisões, nunca me importei com o que os outros achavam, fazia as minhas escolhas e não quero saber o que pensam, o que não pensam, é assim e pronto, né? É o que me parece bom nesse momento, né? Então, eu não tinha traço, nunca tive traço nenhum de codependência. E o que me fez cair dentro de relacionamentos abusivos, hoje eu enxergo, que foi desinformação. Porque eu não sabia o que era abuso. O abuso, né, a gente acha, né, se eu estiver dentro de um relacionamento abusivo, eu não aceito, eu fico fora. Mas às vezes nós não enxergamos o abuso. O abuso é invisível. O abuso, ele vem gota a gota. O abuso, ele vem sutilmente. O abuso, ele vem através de palavras de carinho, buscando controle e poder, né? Eu só te falei isso porque eu te amo. Eu só estou querendo saber onde você está a todo momento, a toda hora, porque eu me preocupo com você. Eu só estou controlando o seu celular porque eu me preocupo que alguma coisa possa acontecer com você. Então é mascarado, né? Exatamente, vem em pequenas doses. É mascarado através de amor, né? É justificado, o abuso é justificado através de eu te amo, eu cuido de você, eu me preocupo com você, quando na verdade as intenções são totalmente outras, não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com cuidado, não tem nada a ver com o que é falado. Então, por desinformação, muitas pessoas caem no abuso da mesma forma que eu caí, né? Eu acreditei nas pessoas quando elas falavam que queriam ver meu celular porque se preocupavam comigo, ou queria saber onde eu estava porque se preocupava comigo. Por que eu faria o mesmo, né? Eu faria o mesmo, eu me preocupava com as pessoas e eu queria o bem delas. Então, por desinformação, eu entrei em relacionamentos abusivos, só que por eu não ser de forma alguma codependente ou dependente, eu nunca consegui ficar. As minhas relações foram curtas, né? E terminaram da pior maneira possível, porque eu sempre via
muito problema, muito conflito na relação, e eu finalizava o ciclo, e geralmente quando você finaliza com narcisistas, né, ou psicopatas, é a morte para eles, né, porque você tem que ser descartado, não você finalizar a relação, né. Então, quando eles não descartam e são descartados, na verdade a vítima não descarta, né, a vítima finaliza o ciclo. Você gera um inimigo, tá? Você gera um inimigo para sua vida, você gera uma pessoa que vai te querer muito mal para sempre, tá? Porque você percebeu que tinha alguma coisa errada, você percebeu quem era a pessoa e você finalizou o ciclo. Então, nem sempre as vítimas de relacionamento abusivo, né? Exatamente, Cris, vem em pequenas doses aí com love bomb, né? Disfarçado de amor, tá? Então, nem sempre as vítimas de relacionamento abusivo, elas são codependentes, tá? Na verdade, existe sim pessoas codependentes que entram dentro de um relacionamento abusivo, e como eu falei, existe todo tipo de vítima, tá? Na verdade, os abusadores, quando eu digo abusadores, eu estou incluindo narcisistas, né, com transtorno de personalidade, e os antissociais, que são os psicopatas. Eles sempre buscam suprimento. Dentro de uma relação, eles querem vantagens. Esse suprimento, ele pode ser qualquer coisa, até coisas que você não imagina, que você não enxergava em você, tá? O suprimento podem ser qualidades que você tenha, pode ser a sua beleza, pode ser seu dinheiro, pode ser o seu status, pode ser a sua rede de relacionamentos sociais, pode ser uma casa, pode ser até um carro, né? Pode ser até, sei lá, um objeto, né? Um celular, um jantar, né? Eles querem vantagens, suprimentos, tá? Todo tipo de abusador é um explorador, né? É um predador emocional, e eles buscam isso. Então, isso faz a gente pensar, né, que se você pensar no caso de vítimas que sejam codependentes, essas vítimas, por serem dependentes, né, e não terem todo um aparato de coisas a oferecer, para os narcisistas e psicopatas é mais interessante se relacionar com pessoas com qualidade. Não que codependência não tenha qualidade, tá? É um transtorno e tem que ser tratado, e existe tratamento para isso. Mas assim, o que eu quero dizer com pessoas de qualidade? Pessoas que sejam autônomas, que tenham autonomia na sua vida, que busquem, que sejam conscientes, né? Que sejam resilientes, que sejam batalhadoras, que sejam positivas, né? Que tenham uma luz, que tenham um brilho no seu viver, que tenham qualidades, né, a oferecer para a sociedade. Geralmente são pessoas mais benevolentes, pessoas que querem fazer a diferença no mundo. Essas pessoas, né, que oferecem uma série de qualidades mesmo, é que são o suprimento para narcisista e para psicopata, tá? Porque não faz sentido narcisista e psicopata que vive de suprimento, que busca algo, querer buscar em quem não tem, né? Ele vai buscar no quê? Em quem tem. Por quê? Porque ele inveja isso nas pessoas, porque ele não tem capacidade de conexão, de intimidade, não tem capacidade de amar, né? E às vezes não tem capacidade de conseguir as coisas por si próprio, um carro, uma casa, um trabalho, né? um esforço, e eles buscam benefícios, todos os tipos de benefício. Como eu falei, às vezes o narcisista, ele é um narcisista grandioso, tem um bom emprego, ganha bem, ele quer uma mulher bonita do lado dele, mas ele quer uma mulher bonita não tô dizendo que quem quer uma mulher bonita é narcisista, tá, gente? Pensem e reflitam, tá? Mas ele quer uma mulher bonita porque socialmente isso vai ser bem visto, mas ele não se importa com aquela mulher bonita, né? Ele não se importa com os sentimentos dela, quem ela é, quais as qualidades, quais as características que ela tem para oferecer. Ele não vê ela como um ser individual cheio dos seus encantos, né? Ele vê ela como um objeto, ele vai usá-la como objeto até que não seja mais interessante para ele, e aí vem o que a gente chama de descarte. Então, quando nós falamos, né, que o que atrai narcisista, porque tem muita gente que fala você atrai narcisista, tem canais na internet que falam você atrai narcisista, né, por causa da sua codependência. Gente, nem sempre é assim, tá? Tem codependente? Tem. Tem pessoas que só buscam narcisistas? Tem, tá? Tem narcisistas que ficam com narcisistas, narcisista grandioso fica com narcisista vulnerável, tem psicopata que se envolve com narcisista, tem tudo. Mas você generalizar e falar que isso é
codependência das pessoas, coloca na vítima mais um peso de culpa que ela não tem. Ela não tem culpa de ter qualidades, de ser resiliente, de ser esforçada, de ter coisas a oferecer, né? Ela não tem culpa, isso são traços saudáveis, né, em qualquer pessoa. Só que diante de uma personalidade predatória, emocional, que é o narcisista e o psicopata, isso representa, né, a destruição da vítima se ela não tem informação. Então eu vejo o meu caso, né, na minha situação, a situação do Beltrano, do Ciclano, do Deltrano é diferente, né? Eu vejo a minha situação, foi desinformação. Desinformação, falta de expertise, né? De poder enxergar, aquela pessoa que está dentro da sua casa, morando com você, que diz que te ama, ela pode não ser exatamente isso que ela está falando, né? A gente não consegue acreditar porque a gente não faria isso, ou não seria assim para as pessoas, e isso tem muito a ver com você enxergar a vida, né, com os seus próprios óculos, e às vezes os seus próprios óculos têm uma visão limitada, tá? Então a gente entra na questão de maturidade e desinformação das vítimas de abuso, levando para elas uma série de pesos que culpa, né, que ela não tem. Hoje a minha querida Cris aí mandou um texto que eu já conhecia, né, de uma pesquisadora, a Sandra Brown, né, que faz parte de um instituto de danos relacionais lá nos Estados Unidos, e ela fez uma pesquisa onde 63% das vítimas, olha só, 63% das vítimas não são codependentes, né, são pessoas conscienciosas, esforçadas, batalhadoras, resilientes, que querem o melhor, que têm o melhor a oferecer, e que diante de uma personalidade patológica como narcisista e psicopata, caiu nas mãos de um predador emocional, caiu nas mãos de uma pessoa abusiva, caiu nas mãos de uma pessoa que vai causar muitos danos emocionais. Então olha só, né? A maioria das vítimas de abuso não são, nessa situação, não são dependentes. Uma outra parcela, né? Claro que pode ser dependente, pode ser os próprios narcisistas, ou psicopata, ou outras situações. Então, quando você cai numa relação abusiva, não existe isso, gente, de você atraiu, a culpa é sua, vamos parar, vamos parar, pelo amor de Deus, né? A gente viver uma relação abusiva já é tão pesado, já é tão triste, já é tão difícil, né? Então vamos parar de culpabilizar a vítima que não tem culpa. Ninguém sabia, né? Ninguém sabia, simplesmente aconteceu. Eu duvido muito que se você pegar qualquer pessoa aqui que passou por um relacionamento abusivo, né, que esteve nas mãos de um narcisista, de uma narcisista, que passou por essa dinâmica de ser usado, abusado, manipulado, enganado e descartado, né, eu duvido muito se você chegasse para a pessoa e explicasse, olha, né, fulano, existe uma coisa chamada abuso, né, e funciona assim, assim, assado, quando as pessoas têm esse comportamento, né. Talvez o ciclano que você está conhecendo, ou que você vai conhecer no futuro, seja abusivo. Aí duvido muito que você falaria assim, oba, é abusivo? Eu quero entrar nessa, né? Eu vou entrar numa relação abusiva. Não, a gente não enxerga o abuso, tá? Como tá falando ali o Joside, né? Joside Carlipac. Nossa, eu não sei falar o nome, tá? Em pequenas doses, é sutil, é suave, é disfarçado de amor, é disfarçado de bem-querer, é disfarçado de cuidados, né? Então, eu quero falar sobre isso porque pra gente entender que até as mentes mais afiadas, né? Até as pessoas mais perspicazes estão suscetíveis de cair dentro de uma relação abusiva, tá? A Cris está falando ali, no meu caso também sempre fui independente e caí nas mãos de um narcisista que já conhecia antes, olha só, tá? Tá aí um exemplo, né? A Cris aí tá falando que ela sempre foi independente, com certeza se ela sempre foi independente, ela não tem perfil de codependente, né? Você não é codependente só em um aspecto da sua vida, você é codependente para tudo, tá? Quem é codependente para tudo. Então, o narcisista cria dependência emocional em você.
tá? Mas ele cria através de mecanismos e não quer dizer que você seja codependente. Essa dependência emocional ela pode ser revertida porque você não é codependente, né? E olha só, ela falou que já conhecia há anos. Os narcisistas levam anos para ser desmascarado e socialmente às vezes eles nunca são desmascarados, tá? E eu particularmente conheço psicólogos, psiquiatras, né, psicanalistas, pessoas da área da saúde que estudam sobre transtornos mentais e que caíram na lábia do narcisista, tá? Para vocês verem como isso é insidioso, complexo, sutil, e ao ponto que chega a parecer, a gente fala, né, de teoria da conspiração, porque tem profissionais da saúde que nem acreditam que isso exista, tá? Eu, há um tempo atrás, estava fazendo terapia, muito tempo atrás, tá? Estava fazendo terapia, e a terapeuta sempre tentava me puxar para essa linha da culpabilização. É culpa sua, se você caiu dentro de um abuso, é culpa sua, é culpa sua. E eu, graças a Deus, já tinha tratado a minha culpa e sabia que eu tinha errado. Claro que a gente tem que assumir as nossas responsabilidades, né? Eu fiz escolhas, eu caí dentro de um relacionamento abusivo, eu escolhi isso, consciente ou não consciente, eu escolhi. Então, vamos assumir o que você fez e vamos lidar com isso. Como que eu pude lidar com isso, né? Tomando as medidas necessárias para sair de uma relação dessas, tá? Então, mas assim, a terapia tentava me trazer como culpado, né? Dizendo assim que como se eu sempre procurasse esse tipo de relação. Eu não procurava, eu queria sair, eu entrava numa relação dessa e falava, meu Deus, mas tá acontecendo tudo de novo, eu vou sair, eu saía. Aí eu entrava em outra relação, acontecia de novo, eu falava, meu Deus, mas tá acontecendo de novo, né? Eu vou sair, eu saía, entendeu? Se eu fosse dependente, o que acontecia? Eu não saía, eu não ia querer sair. Eu ia abraçar isso e tomar pra mim que deveria ser assim, que eu deveria aceitar, né? E eu não aceitava, eu falava, não posso aceitar isso, né? Mas eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje sobre o que é abuso, né? O que é um relacionamento abusivo e como funciona um relacionamento abusivo, né? Então é importante lives como essa, conteúdos como este, para trazer para as pessoas esse know-how, esse conhecimento, essa experiência, né? Tanto para pessoas mais velhas ou pessoas mais novas, isso não importa, né? Porque isso pode acontecer com qualquer um, como eu estou falando aqui na live. E para a gente entender que qualquer um pode passar por isso a qualquer momento, mas a partir do momento que você tem conhecimento, que você tem psicoeducação, que você tem autoestima, que você tem autocompaixão, que você se valoriza, sabe das suas qualidades, sabe dos seus valores, sabe quem você é, sabe qual é a sua bússola moral, né? Quando eu tô falando de bússola moral, não tô falando de certo e errado, tá? Tô falando de bússola moral, as coisas que você escolheu pra você e que você segue, que você acredita que é melhor pra você, né? Então, quando você sabe isso, você vira imune a narcisistas, tá? Você vai identificar comportamentos abusivos e narcisistas, quilômetros de distância, né? Porque você não permite mais que certas coisas aconteçam na sua vida. Você começa a perceber quando aquela pessoa chega e fala uma coisa tóxica, abusiva, né, para te colocar para baixo, fala assim, mas eu falei só porque eu quero o seu bem, né? A justificativa do amor, a justificativa de, eu quero o seu bem, eu sou empático a você. E isso é um uso cruel, né, dos sentimentos alheios. Tá? Você justificar atos de abuso, você justificar atos de desvalorização, né, através do amor e através da empatia. Então, quando você aprende a ser muito mais verdadeiro consigo, quando você aprende a ser muito mais fiel aos seus sentimentos, quando você se conhece melhor, né, você não cai mais num abuso narcisista ou nas mãos de pessoas abusivas, né? Porque o que eu tô falando na live é que muita gente cai nisso por desconhecimento, por não se conhecer, por não saber das suas qualidades, dos seus valores, né? E o fato de você entrar na internet, as pessoas ficarem falando, é culpa sua, você é codependente, isso traz mais dor e sofrimento para a vítima, porque faz algum sentido em alguns momentos, mas se você analisar a sua vida, né,
como você é, quais são seus comportamentos e ver que você não é codependente, aquilo só vai te trazer uma carga de culpa a mais, né? E você sair de uma relação abusiva já é difícil, né? Você quebrar o vínculo com o abusador, com o psicopata, com o narcisista, depois que você viveu isso, já é tão difícil. E aí você encontra vídeos que colocam mais carga de culpa, mais peso, mais responsabilidade sobre a vítima. A vítima, a única responsabilidade que a vítima tem que assumir é a responsabilidade de tomar o controle da sua vida, né? Ser o protagonista da sua vida, ao ponto de falar, não, eu vivi um relacionamento abusivo, foi doloroso, foi traumático, mas eu não vou ficar nesse lugar de dor e sofrimento, eu não vou ficar nesse lugar de vítima, né? E eu vejo que muitas vítimas de abuso narcisista estacionam nesse lugar de vítima. Claro, né, é perfeitamente compreensível, porque é muita confusão, né? Quem sai de um relacionamento abusivo sai com muito gaslight, né? Muita confusão mental, totalmente despersonalizado, né? Não sabe nem quem é, com a autoestima destruída, com muitas dores, com muito trauma, com muito vínculo traumático. E é um mar de dor e de sofrimento, né? Para você tratar, para você trabalhar, para você resolver. Mas é preciso, tá? É preciso que a gente entenda que na vida todos nós passamos por certas coisas, tá? Seja abuso narcisista, não seja, ou sejam outros problemas, mas nós somos os protagonistas, né? Nós temos que assumir as rédeas da nossa vida e falar, não, aqui eu não fico, aqui eu não quero. Qual é a minha responsabilidade nisso? Eu vivi um ciclo de abuso narcisista, eu vivi. A minha responsabilidade foi minha escolha. Eu era ignorante, né? Eu não sabia, não tinha a luz do conhecimento que eu tenho hoje. Eu me perdoo. Eu me perdoo porque eu não sabia. Antes isso era uma outra versão de mim mesmo, agora eu tenho uma nova versão com mais conhecimento. E agora eu vou tomar conta de tudo isso, vou assumir a minha responsabilidade, vou me curar, vou me amar, vou ter autocompaixão de mim mesmo, ao ponto de me perdoar e tirar todo o peso de culpa e toda a dor que eu carrego por conta de uma coisa que está fora da minha responsabilidade. Eu não sou responsável pelas ações e atitudes do narcisista e do outro, porque eu não controlo como o mundo funciona e como as coisas são. Eu controlo a mim. E controlando a mim, eu posso controlar o que eu quero sentir. Posso não estar sentindo agora, neste momento, o que eu quero sentir. Eu quero sentir paz, eu quero sentir amor, eu quero sentir... Gente, eu vou ter que pegar uma pastilha, porque eu tô bem ruim da garganta, tá? Senão daqui a pouco eu fico sem voz. Eu quero sentir paz, eu quero sentir amor, eu quero sentir respeito por mim mesmo. E como que eu vou sentir isso? Qual é o caminho, né? Qual é o caminho para que isso aconteça? Gente, um amigo meu tá lembrando aqui, né, que tá acompanhando a live, pedindo para vocês curtirem a live, porque ajuda na entrega, tá, da live. E faz com que mais pessoas assistam a live, divulgue mais o canal e traga mais seguidores. E o que acontece trazendo mais seguidores e divulgando mais o canal? Mais pessoas vão se manter informadas sobre o assunto, mais pessoas vão estar alertas, né, atentas para o que é o transtorno aí de personalidade, o que é o abuso narcisista, e menos pessoas vão cair nesse conto aí, né, nesse conto de fadas aí, que na verdade quando você cai, é incrível, né, porque quem já viveu, tem algumas pessoas que estão acompanhando a live aí sabe, quem já viveu um ciclo de abuso narcisista sabe que no começo é um conto de fadas, e depois se torna um conto de terror, sabe filme de terror, né, que parece inacreditável, né, você vive coisas e situações inacreditáveis, né, então é uma transformação drástica, né, porque, por exemplo, a Cris estava falando agora há pouco, né, nos comentários ali sobre o abuso começa aos poucos, né, em doses homeopáticas, e ele começa com love bomb. A Cris citou ali o love bomb. O que é o love bomb? O narcisista ele começa te bombardeando de amor, te tratando maravilhosamente bem, te tratando com respeito, te colocando num pedestal, te tratando como você nunca foi tratado na sua vida. E isso vai fazer com que você, né, se encante. Você fala, meu Deus, que pessoa é essa, né, que finalmente reconheceu quem eu sou, finalmente olhou para as minhas necessidades, alguém que olhou para as minhas necessidades e está me tratando bem. E isso faz com que você baixe a guarda, né. Então,
dessa situação de love bomb, né, você vai meio que como uma chave virando para um filme de terror. Porque o love bomb, né, pesquisas indicam que o bombardeio de amor dura em média 3 meses, tá? Dura em média 3 meses. Então, de bombardeio de amor, a pessoa vai começar a te atacar, te isolar, te desvalorizar e você fica sem entender nada, né? Porque você fala, meu Deus, mas cadê aquele príncipe, cadê aquela princesa que me tratava bem no começo? Pra onde que ele foi? Eu quero isso de volta, né? E você fica sem entender que você tá numa dinâmica. Então, por isso que relacionamentos abusivos, eles acontecem de forma muito rápida, tá? Um abusador, um narcisista ou um psicopata, eles têm muita pressa. Se você for a vítima principal, tá? Porque geralmente eles têm várias, né? Eles estão com você, a dinâmica deles, né? A máscara cai rápido, Cris, exatamente. Eles estão com você e com outras pessoas, tá? Porque eles buscam suprimento e validação, principalmente narcisista. O psicopata nem tanto, né? O psicopata, ele busca suprimento. Ele busca alguma coisa que possa atender a necessidade dele ali naquele momento. Ele quer algo, quer tirar vantagem. O narcisista não, tá? Quem tem um transtorno de personalidade narcisista, ele quer validação. Então ele quer ser aplaudido, ele quer ser melhor, ele quer ser maior, né? Então, quando você tá no love bomb e a máscara cai, né? Em pouco tempo você começa a perceber que tem alguma coisa muito errada. Então, geralmente, essas personalidades, elas querem um relacionamento muito rápido. Querem morar junto rápido, querem... assim, Cris, cheio de contato reserva, suprimento reserva, tá? Dificilmente uma personalidade patológica é fiel, tá? É muito difícil, faz parte do mecanismo deles. Então eles querem geralmente casar muito rápido, querem ter filhos muito rápido, querem ir morar junto muito rápido, querem tudo muito rápido. Por quê? Para não dar tempo de você pensar. Para não dar tempo de você pensar, né? De você entender a abordagem que você está sofrendo, criar vínculos. E quando que o abusador, o narcisista ou o psicopata começa a cometer abusos? Quando o vínculo é estabelecido. Tá? Quando ele percebe que começou a relação e você criou vínculos, você está vinculado a ele de alguma forma, por sentimento, ou outros tipos de vínculos, né? E você não tem como sair disso, porque ele já foi para sua casa, ou você já foi para casa dele, já largou seu emprego, já teve filhos, já casou. Então você tem um vínculo, né? Você vai pensar mais antes de quebrar esse vínculo. E aí ele vira a chave. Eu tô falando assim, vira a chave literalmente. Ele vira uma outra pessoa, né? Onde ele vai começar a praticar abuso, controle, poder, desvalorização, gaslight, triangulação, tratamento de silêncio. E é o terror. É o terror. Então, é sempre importante a gente entender muito sobre saúde mental, sobre a nossa saúde mental. A gente sempre se conhecer da melhor maneira possível, entender os seus valores, né? Vocês podem colocar no Google, entra lá no Google e coloca valores pessoais, né? Tem vários sites que citam uma lista gigantesca de valores, né? De valores pessoais. E naquela lista, você pode fazer um checklist de quais são os seus valores que você não abre mão, né? Você não abre mão. Por exemplo, eu não abro mão de ter uma relação saudável hoje em dia, né? Eu não abro mão de estar com uma pessoa que me respeite. Respeito. Primeiro item da lista. Respeito. Desrespeitou? Não quero saber. Não tem conversa, né? Não tem conversa. Porque dentro de uma relação eu procuro respeitar, né? Quando não tem mais respeito, não tem por que estar junto com a pessoa. Então existem valores que você não pode abrir mão, existem valores que fazem parte da sua essência que você não consegue abrir mão disso, né? Então quando você sabe desses valores, vocês podem pesquisar no Google, aí tem listas muito legais aí de valores pessoais. Quando você sabe e conhece esses valores, isso faz toda a diferença para você. E quando você sabe sobre o narcisismo, sobre personalidades patológicas, sobre abuso, você entende o que é um abuso, né? Que palavras abusivas nem sempre vêm de forma agressiva, elas podem vir disfarçadas de carinho, de cuidado. Você não cai mais nessa marmota, né? Porque é uma marmota, é uma armadilha, muitas pessoas caem, né? E a gente não deve nunca jamais julgar quem cai,
tá? Porque eu caí várias vezes, não foi uma vez. Fala assim, não, Leonardo, foi só uma vez. Inclusive, eu caí, eu nunca mais quero cair em relacionamento abusivo, tá? Não vou cair mais em relacionamento abusivo por conta do meu conhecimento e das buscas que eu tô fazendo. Não me nego, se eu perceber que é um relacionamento abusivo, eu caio fora. A única forma que eu caio, o meu amigo tá aí, o André tá na live, ele sabe, né? Que eu caio na rua, tá? Eu caí na Praça da Sé esses dias aí. Eu lambi a calçada, machuquei minha mão, machuquei meu nariz, dei de cara no chão. Então, nem assim eu quero mais cair, tá? Mas a única armadilha que eu caio agora é essa daí, tropeçar na rua e cair, porque relacionamento abusivo é mais ou menos isso, você tá andando na rua desavisado, desinformado e é verdade, Cris, ó, tô até com a marquinha aqui no nariz, eu dei uma sorte de não quebrar o nariz, viu, porque eu dei com a cara no chão, sabe o que é lamber a calçada? Eu lambi a calçada lá na Praça da Sé, onde tá tudo sujo ali de mendigo, eu saí todo sujo, assim, todo ralado, a roupa suja, a mão saindo sangue da cara. Foi assim, quem tava perto viu a mulher, gritou, meu Deus, deu até um estralo no chão, assim, né? Foi um tom cinematográfico. E depois eu tive que ficar rindo, né? Porque eu levantei, eu caí e assim, as pessoas entraram em pânico, porque eu caí muito forte, deu um estralo no chão, a mulher gritou, meu Deus, aí veio um rapaz assim, você se machucou, e eu senti tanta vergonha que eu levantei que nem um foguete, e saí, não, tá tudo bem, eu tava todo estourado, né, todo arrebentado, saindo sangue, não, tô bem, só arranhou. Eu não consegui mexer mais a mão, fiquei uma semana, 2 semanas sem conseguir pegar nada na mão, né. Então, só rindo, né, essas coisas acontecem. Então, tô falando essa brincadeira, né, fazendo essa brincadeira, porque relacionamento é mais ou menos isso, relacionamento abusivo, né, você cai, tá, você cai numa marmota dessa, e é isso que vai te acontecer, tá, você vai se arrebentar todo, você vai se estourar todo ali no chão, o narcisista não vai te estender a mão, tá, depois que você tá no fundo do poço, né, e depois, como eu, né, o tombo que eu levei, você sente vergonha, né, de como eu, tão inteligente, né, acredito que tem pessoas inteligentes aqui na live, né, como eu tão inteligente, não enxerguei isso antes. Mas como eu falei no início da live, né, se perdoe, não se culpabilize pelo comportamento que os outros têm, né, porque você não sabia, sim, o narcisista se puder empurra, tá, porque um dos traços do transtorno de personalidade é inveja crônica, tá? Não sei se alguém aqui conviveu dentro de um ciclo de abuso e conseguiu ver isso, eu vi, tá? Eu vi, é assustador. É assustador você ter uma pessoa ao seu lado, vivendo na sua casa, junto com você, dizendo que te ama, mas ela sente inveja de você. Ela quer as suas coisas, ela quer ser você, ela quer ter o que você tem, né? Ela não quer o seu bem, ela não quer que você cresça, ela não quer que você evolua, ela quer suas coisas, ela acha que ela é mais merecedora do que você, sem ter feito nada para isso. Então, olha, Cris, tem narcisista muito inteligente, tá? Tem narcisista muito inteligente. Então, gente, curtam a live aí, por favor. Tem narcisista inteligente, mas também tem narcisista burro, tá? Tem narcisista burro, Cris. Eu sou a prova disso, eu presenciei narcisistas burros, né? Que você olhava e você falava, gente, essa pessoa tem uns QI a menos, né? Não tem explicação porque ela tá fazendo. É que a dinâmica emocional do narcisista é uma dinâmica emocional dele e pronto, mas não tá associado, Cris, à inteligência, tá? O narcisismo. Não é um critério. Assim como o psicopata, né? As pessoas têm a fantasia de que o psicopata é extremamente inteligente. Pode ser, tá? Ele pode ser extremamente antissocial, né? A gente fala antissocial. Transtorno de personalidade antissocial. Ele pode ser extremamente inteligente, mas ele também pode não ser inteligente, tá? Não existe uma associação que faça com que todos os narcisistas sejam inteligentes. Eles têm uma inteligência no que diz respeito à percepção emocional da vítima. Isso eles têm, né? De perceber quais as dinâmicas, né, que vão manipular a vítima, que vão fazer com que a vítima haja assim ou haja assado, porque eles têm uma experiência que vem desde o transtorno, ele aparece, né, da juventude para a vida adulta. Mas na verdade a criança, né, já viveu dentro de um lar abusivo,
ou um lar codependente, né, que faz com que o transtorno se desenvolva e tenha uma predisposição genética. Boa noite, Jamerson. Então, assim, da juventude para a vida adulta, o transtorno aparece. Então, eles praticam isso a vida inteira. Por isso, eles têm muita habilidade em manipular as emoções das pessoas, mas isso não quer dizer inteligência, tá? Porque você pensa da seguinte forma, Cris, vamos refletir sobre a situação. Se eles fossem inteligentes, eles iam entender que com essa dinâmica que eles estão executando, eles estão perdendo pessoas incríveis, que poderiam realmente amá-los de verdade, poderiam realmente tratá-los com dignidade, com respeito, né? E poderiam proporcionar uma vida de felicidade, certo? Mas o que eles fazem? Eles destroem as vítimas. Então, há inteligência nisso? Não. Porque o que vai acontecer com um narcisista? As pessoas têm a impressão que o narcisista se dá bem, né? As pessoas têm a impressão que o narcisista se dá bem. Gente, eu tenho visto várias, assim, tô falando sobre as minhas histórias de narcisistas, né, que eu cruzei, e outras histórias que eu tenho contato. Eu tenho visto vários narcisistas, não é lei de karma, de retorno, não é nada disso. É simplesmente escolhas que você faz da vida, tá? Eu tenho visto vários narcisistas se dando muito mal. Mas se dando muito mal mesmo. E o final deles dificilmente vai ser feliz, tá? Porque o próprio transtorno, tá? Com a chegada da idade, ele tem remissão. Eles continuam narcisistas, continuam abusivos, mas eles têm menos energia para ser abusivo, tá? A mesma coisa acontece com o transtorno antissocial. Isso, inclusive, consta no DSM-5, né? A diminuição dos sintomas, tá? Não quer dizer que eles vão deixar de ser narcisistas. E, ao mesmo tempo, você tem uma perda de energia, você tem a perda da juventude, né? Você tem outros mecanismos funcionando na psique da pessoa. Envelhecer é um processo natural. Agora, você acha que uma pessoa que faz esse tipo de dinâmica a vida inteira abusa, causa transtorno, caos, inferno na vida das pessoas, perde muitas pessoas que realmente eram capazes de amar de verdade, perde oportunidades de ser feliz, né? Porque eles vão sempre trocando as pessoas. Você acha que uma pessoa dessa vai ter um término bacana? Claramente não. Né? Porque uma hora o poder para abusar vai diminuir, a beleza, né, que pode ser usada como barganha vai diminuir, tudo vai diminuir, tudo vai mudar. Né? Então, assim, é um final fadado à infelicidade, tá? E eu tô vendo isso assim, na prova, tá? Tô vendo assim na vida mesmo acontecer, de narcisistas que passaram pela minha vida, e o final foi trágico, assim, muito lamentável, pra falar a verdade, não trágico, tá? Não só trágico, lamentável. Um dia eu posso até contar alguma outra história, né? Sempre, claro, preservando identidades, né? Mas eu tenho uma história aí na minha vida de um narcisista que passou na minha vida, me prejudicou muito, fez muito mal, e depois seguiu o caminho, como é de praxe, né? E a pessoa era um narcisista grandioso, tá? Se achava melhor que todo mundo, arrotava arrogância, falava na cara das pessoas que era melhor, que era isso, que era aquilo, que tinha dinheiro, e deixava isso bem claro, assim, que ele era melhor. Não tinha papas na língua de falar pra todo mundo que ele era melhor, né? Inclusive para pessoas que não tinham nada a ver com a vida dele, pessoas na rua, né, pessoas humildes, destratava todo mundo, e falava que tinha dinheiro, e que podia fazer isso, que podia fazer aquilo, e me prejudicou, sabe? Prejudicou outras pessoas, e morreu. Né? Tá, mas morreu de uma forma tão triste, morreu sozinho, né? Morreu sozinho, sem família, sem amigos, não era bem quisto por ninguém gostava, e tinha dinheiro, tá? Pegaram o dinheiro dele, família pegou dinheiro, e não gostava dele, colocou uma roupa velha, jogou num caixão qualquer, jogou num buraco, sem dignidade nenhuma. Na verdade, até demoraram para achar a família, e aí foi feito um velório aí, meio que pela prefeitura, assim como se fosse velório de indigente, tá? Olha que fim triste, né? Que
fim triste aí para uma pessoa que falava que era superior a todo mundo, que tinha dinheiro, que era melhor que todo mundo, né? Era arrogante, tratava todo mundo com arrogância, né? Inferiorizava todo mundo, desvalorizava todo mundo. E aí teve um enterro de mendigo sem ninguém gostava, né? E aí terminou sendo jogado lá no buraco pela família de qualquer jeito, assim, sabe? Porque a família também não gostava. Então, não acho que isso seja um final feliz, né? Tirava vantagem de todo mundo, se achava mais que todo mundo. E então, assim, eu tenho tido experiências de que os narcisistas, né, com essa dinâmica, não tem um final feliz. Infelizmente, né, porque pode ser, Cris, lei do retorno, lei das escolhas também, né, porque a gente pode fazer escolhas na vida, né, e às vezes você erra, eu erro, todo mundo erra, né, mas você pode tentar acertar e fazer escolhas melhores, não é? Então, ele também poderia ter essa oportunidade de falar, não, eu tô errando, né, não tô agindo legal com as pessoas, vou mudar isso, né, e mudar, a vida é de escolhas, né. Então, o narcisismo direciona isso, a esse caminho infeliz, né. E o que importa é que nós todos consigamos nos privar de viver esse tipo de relação, nos afastando de pessoas que tenham esse tipo de comportamento. Se é uma pessoa que você não pode se afastar, sempre, gente, assim não se vê errada, tá? Infelizmente. Sempre tentando conversação amorosa, né? Que eu acho que todos nós erramos e todos nós somos dignos de novas oportunidades, né? Às vezes uma pessoa pode ter um comportamento abusivo e ela não necessariamente é narcisista, ela pode simplesmente não ter enxergado isso como abuso, e aí você pode conversar e ela, demonstrando sinais de melhoria, legal, né? É saudável. O problema é quando a personalidade não muda. Até as próprias vítimas, tá? Que vivem dentro de uma relação abusiva, elas passam a ter comportamentos abusivos, né? Isso chama abuso reativo, né? Particularmente eu, tá? Tô falando de mim. Em uma das minhas relações eu tive o abuso reativo muito forte, ao ponto de que eu falei assim, meu Deus, eu sou narcisista, porque eu falava cada coisa que eu nunca falei pra ninguém na minha vida, né? E eu normalmente, no meu estado normal, não falaria essas coisas, né? Eram coisas pesadas, né? Não sou de falar palavrão, de xingar ninguém, mas coisas pesadas, assim, sabe? Que não se faz com ninguém. Mas eu estava extremamente reativo, extremamente traumatizado, extremamente cheio de dores, desesperado. Eu queria sair da relação e não conseguia sair da relação, né? E como eu sofria vários tipos de abuso, eu tinha o abuso reativo. Era a minha forma de me defender, né? Peraí, você vai falar isso pra mim? Eu vou falar 2 vezes pior, né? Você vai fazer isso comigo? Eu vou fazer 2 vezes pior. É assim que se reage? Claro que não. Claro que não, né? Claro que dentro de uma relação saudável você não faz isso, né? E se alguém erra com você, você não vai lá e faz 2 vezes pior, né? Você conversa, você negocia. Gente, a live vai acabar. Tem que montar um quebra-cabeça aqui, meu Deus, eu não sabia que tinha isso não. Peraí. A live vai acabar em 4 minutos, tá? Então, eu agradeço aí a disposição de vocês, de assistirem a live. Basicamente era para falar sobre isso, né? Não se culpabilizem por ter vivido um abuso narcisista. Não é culpa de vocês, não é culpa de ninguém. Simplesmente aconteceu, você foi a bola da vez, você virou a esquina, deu de cara com o narcisista. E é assim que as coisas funcionam, né? Não é questão de justo ou não justo, é assim que funciona. Então não carreguem consigo a culpa, a dor, porque os relacionamentos... Eu tenho um grupo no WhatsApp, tá? Depois eu posso colocar aqui nas mensagens aqui da live, tá bom? Ou no cabeçalho do TikTok, tá bom? Tem no meu canal do YouTube. O canal é narcisismo.sem.máscara. Lá no canal tem link pro grupo de WhatsApp, onde eu posto todos os vídeos que eu faço, quando eu faço alguma coisa. Até esqueci de postar a live hoje, né? E aí acho que ajuda de alguma forma. Então, não se culpabilizem, sejam felizes, vivam de forma leve, vivam de forma alegre. A vida é muito curta, né? Assumam as responsabilidades das suas escolhas, mas sem se vitimizar ou sem se culpabilizar
porque a forma mais saudável de você viver uma vida é seguir adiante. Isso mesmo, Cris Narcisismo, .sem.máscara YouTube. Obrigado, tá? Você seguir adiante, consciente, pleno, com autoconhecimento, com autocompaixão, porque a vida é para isso, tá? A gente tá aqui para aprender a ser feliz, aprender a ser plenos e aprender a ter autoestima e autocompaixão e se amar, e amar o próximo, amar as pessoas, e fazer desse lugar aqui dessa experiência na Terra, na vida que a gente está vivendo, uma coisa positiva, boa para todo mundo, tá bom? Então, muito obrigado, gente, né? Gratidão quem assistiu a live aí, e eu vou estar sempre fazendo live, tá? Amanhã tem live no Instagram, às 20 horas, Leo_Bertolazzi, mesmo nome aqui do TikTok, tá? Vou estar sempre fazendo live, tá bom? Uma boa noite aí para vocês e muito obrigado. Fiquem aí, fiquem bem, tá bom? Vocês vão, acreditem, vocês vão superar tudo isso que vocês passaram. Seja abuso narcisista ou seja qualquer problema na vida. Acreditem em vocês sempre. Uma boa noite.